Queridos irmãos e irmãs, vamos nesse final de semana, junto com a igreja, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja omite o 13º domingo do tempo comum para celebrar a solenidade dessas duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que para assumirem o projeto de Deus em suas vidas, eles entregaram as vidas deles para testemunharem Jesus Cristo. Então temos em São Pedro o pastor da comunidade, aquele que é referência para os irmãos. Por isso, vemos na figura de São Pedro o padre diocesano, aquele que na diocese, aquele na comunidade paroquial, passa ali a vida inteira dando testemunho e exemplo de Jesus Cristo. E temos a figura de São Paulo, que também é referência para as comunidades como missionário. É o padre do carisma, é o missionário do carisma, que sai de cidade em cidade, anunciando o evangelho, formando comunidades, fundando comunidades e deixando ali o evangelho vivo no coração das pessoas. É claro que para que São Pedro e São Paulo fossem colunas, para que fossem testemunhas do evangelho, para que se tornassem referências para os irmãos, teve uma consequência. Tanto é que a primeira leitura, ela narrando sobre São Pedro, ela fala da prisão de Pedro. No entanto, é importante nós entendermos que Deus nunca desampara aquele que está a seu serviço. E aí, olhando para a leitura de hoje, seria impossível humanamente a libertação de São Pedro, porque vai dizer que ele estava em cadeias de correntes, estava ali 16 soldados para guardar, bem guardado, para que depois da Páscoa Herodes pudesse fazer a sua campanha política e para agradar os judeus iria matar Pedro. Mas Deus, na sua providência divina, para aqueles que confiam e trabalham para o seu reino, mandou o seu anjo. Diante dos 16 soldados, as cadeias caíram e São Pedro foi libertado da prisão. Exatamente isso que precisamos entender. Temos uma confiança inabalável em Deus diante das perseguições, das dificuldades sofridas, porque Deus jamais deixará prisioneiro aquele que tem uma confiança e anunciam o seu reino, o seu nome, para a libertação daqueles que estão nas trevas do pecado. E também temos como referência, e uma referência importante, é que a leitura vai dizer que a comunidade estava em oração por São Pedro. É muito importante nós entendermos e assumirmos a nossa responsabilidade na oração quando tem um irmão sofrendo em nossa comunidade. E mais interessante que quando rezamos pelo irmão que está na situação de São Pedro, nós damos testemunho da igreja, porque a igreja que reza, é a comunidade que reza para que seja libertado aquele que, por causa do reino de Deus e por causa dos inimigos, se encontram em qualquer tipo de cadeia, de prisão, de sofrimento. E na segunda leitura também nós encontramos Paulo na mesma realidade. Paulo está preso,
mas depois de passar por muitos perigos de morte, ele já está idoso e tem consciência que está chegando o seu momento. Ele percebe ali que na sua cadeia, na sua prisão, está o plano de Deus. Então ele começa a fazer um balanço da sua vida e vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, agora só espero o prêmio que o justo juiz prometeu. Então ele está confiante e deixa seu projeto, deixa a sua herança espiritual para os que vierem depois. E é muito importante nós olharmos para o testamento espiritual de São Paulo, porque em todos os momentos das suas vidas, desde a sua conversão, ele jamais deixou, mesmo em todas as perseguições, de proclamar Jesus como Salvador, como Cristo, como aquele que veio dar vida em plenitude e libertar o homem do cativeiro do pecado, do mal. E no Evangelho nós encontramos Jesus fazendo duas perguntas para os seus discípulos. A primeira pergunta é: para o povo, quem eu sou? O que diz o povo sobre o Filho do Homem? E a segunda pergunta é direcionada para os discípulos. E vocês? O que dizem que eu sou? As pessoas, o povo, pode até ter dúvida de quem seja Jesus, porque qualquer pessoa que supre as suas necessidades básicas mais urgentes, eles os veem como seus salvadores. E por isso eles até classificam Jesus, no momento da sua necessidade suprida, como alguém que é bom, um homem honesto, um homem justo. Mas nós não, que somos discípulos, como São Pedro, como São Tiago, como São João, temos que ter convicção, a mesma convicção que teve São Pedro, ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala com esta convicção, Jesus já coloca Pedro como aquele que seria a pedra que iria edificar a sua igreja. É claro que nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental, mas Pedro foi a primeira pedra colocada nesse edifício, sobre a rocha que é Jesus, para que a igreja pudesse crescer e ser edificada. E é muito importante também nós sabermos o nosso lugar como pedra nesse edifício. Podemos olhar para a realidade. Nós temos o Papa Francisco como a pedra principal como Papa. Temos os bispos, temos os padres, temos os catequistas, temos os coordenadores de pastorais, temos os evangelizadores. Cada um se encontrou como pedra nessa igreja e está edificando a igreja de Cristo. Então, é muito importante que cada um faça reflexão nesse final de semana para perceber qual lugar está posicionado nesse edifício que é a igreja, que Jesus, ao lançar a primeira pedra, que é Pedro, queria que essa igreja continuasse a ser edificada por muitos outros que viriam depois. E nós somos esses que Jesus sonhou um dia para podermos edificar a sua igreja. E é importante nós refletirmos que o Evangelho de hoje traz duas dimensões: a dimensão cristológica,
no momento que Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e no momento que Jesus, ele coloca para Pedro que ele iria edificar a sua igreja. Então, a dimensão eclesiológica da igreja. Dentro dessas duas dimensões, o Cristo começa por dar a Pedro a responsabilidade. Primeiro, quando ele diz que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja, ele não queria dizer como nós percebemos hoje o inferno com fogo ardente, o inferno com sofrimento eterno, mas ele queria dizer sobre todo o mal que está sobre as famílias. Por exemplo, o adultério, a situação de droga, de alcoolismo. É a situação que Jesus disse que a porta do inferno prevaleceria, como também a situação das comunidades, de ciúmes, de invejas, de fofocas, de mentiras. Então, sobre a sua igreja, Jesus diz que a porta do inferno não irá prevalecer. E não somente isso, mas também ele dá a chave da igreja para Pedro, que hoje temos Pedro presente na figura do Papa Francisco, que tem a porta da igreja. Então ele vai dizer: o que desligares aqui será desligado no céu, o que ligares aqui será ligado no céu. E muitas vezes nós pensamos desta maneira: os protestantes, aqueles que estão fora da igreja, que dividiram a igreja, foram desligados. Mas a maior dificuldade nossa é aqueles que ficam dentro da igreja e criticam a igreja, criticam o Papa, criticam o trabalho da igreja. Temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos desligados, porque se estamos como família, como comunidade, temos que sempre apoiar a nossa igreja. E quando olharmos coisas erradas, muito mais do que falar, criticar, rezar, para que aqueles que estão errados mudem de vida e comecem a servir melhor o reino de Deus. Então, creiamos que Jesus Cristo, ao dizer que o mal não prevaleceria contra a sua igreja, nós temos que confiar no Espírito Santo, que realmente ele agiu e está agindo há 2000 anos, porque se não fosse o Espírito Santo ou estas palavras de Jesus, com toda certeza a igreja não estaria mais em pé, porque quantos imperadores, quantos papas, quantos bispos, quantos padres, quantos diáconos, quantos leigos, religiosos, religiosas, tentaram derrubar essa igreja. Mas não foi possível, porque as palavras de Jesus é atualizada a cada momento, e quando o mal tenta se levantar contra a igreja, ele é repreendido e derrotado. E assim, nós, como igreja, poderemos cada vez mais, juntos, unidos ao Santo Padre, o Papa, trabalharmos na edificação da nossa igreja. Então, nós não poderemos ficar de braços cruzados. Desde o dia que nós fomos batizados, nós precisamos trabalhar na nossa comunidade, como São Pedro trabalhou na comunidade, como o responsável, como aquele que Jesus colocou como o primeiro a dar testemunho
e como também São Paulo, que em cada viagem fundava comunidades como missionários. Esse mesmo espírito tem que estar em cada um de nós cristãos e deixarmos o nosso comodismo e procurarmos cada vez mais a edificação do reino de Deus. Porque se a igreja chegou até nós hoje, do jeito que chegou, grandiosa, com seus ramos espalhados por todo o mundo, é porque tivemos na história da igreja grandes homens, a começar como São Pedro e São Paulo, o qual nós celebramos hoje, nesse domingo, a sua solenidade. Aí vieram depois muitos bispos, como Santo Agostinho, como Santo Irineu, como também muitos diáconos, como Estevão, como Lourenço, como Filipe, muitos padres, né, que deram testemunho e exemplo, São Tomás de Aquino, o cura de Ars e tantos outros. Sejamos também nós fiéis à nossa vocação, somente também como leigos, para que possamos fazer crescer na unidade e na comunhão a Igreja de Cristo e que ela possa atingir cada coração e direcionar-nos para o caminho da santidade e, consequentemente, para o céu, que é o lugar preparado para cada um de nós, depois de deixarmos essa igreja peregrina e rumarmos ao reino de Deus, que é o lugar preparado para todos aqueles que são fiéis na sua vida cristã. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.